Olá, eu sou o Frei Jones, esse é o podcast Café Bíblico, que no início de cada semana partilha um café e uma simples reflexão bíblica, procurando atualizar a Palavra de Deus no contexto de cada um de nós. Estamos juntos meditando os milagres de Jesus. Esse é o episódio de número 38 e eu convido você então a juntos partilharmos um café e uma reflexão. A pandemia, a guerra, a crise econômica, tantos desafios que nos trouxeram muitas limitações, muitas dificuldades, muitos problemas. Essas frustrações nos impedem de viver plenamente, como nós gostaríamos, viver com todos os sentidos e sem privações, viver como Deus sonhou a vida de cada um de nós. As doenças, os problemas de saúde que Jesus viu e partilhou com tantas pessoas que durante o seu ministério estiveram à sua frente, também entram nestas frustrações, nestas dificuldades. Quando Jesus cura a sogra de Pedro de uma doença desconhecida, ou dá ao homem com a mão atrofiada e ao cego a possibilidade de ter uma vida plena, é aquilo que eles gostariam e que nós também, com as nossas doenças, as nossas frustrações, os nossos desafios, gostaríamos de receber de Deus. Partilhando, portanto, um café, eu convido nesse momento a juntos ouvirmos a proclamação do Evangelho segundo Marcos, quando Jesus cura um surdo que gaguejava. Evangelho segundo Marcos, capítulo 7, versículos 31 a 37. Jesus saiu da região de Tiro, passando por Sidônia e pela região da Decápolis, até chegar ao mar da Galileia. Trouxeram um surdo que gaguejava e pediram para que Jesus impusesse as mãos sobre ele. Jesus o tirou do meio da multidão, pôs os dedos nos ouvidos dele e com saliva tocou a sua língua. Depois, levantou o olhar ao céu, suspirou profundamente e disse, Efatá, que quer dizer, abre-te. Imediatamente, os ouvidos do homem se abriram, a sua língua se soltou e ele falava sem dificuldade. As pessoas ficaram admiradas e diziam, ele realiza tudo muito bem, faz os surdos ouvirem e os mudos falarem. O início do Evangelho apresentou o itinerário que Jesus fez neste longo caminho. Mesmo tendo lido rapidamente, em apenas um versículo, parece que é uma cidade ou uma região pertinho da outra. Na verdade, Jesus está bem ao norte, da região de Tiro, ele faz um giro passando ainda mais no norte, desce pela região da Decápolis, das 10 cidades do outro lado do mar da Galileia, e fazendo esse percurso ele chega finalmente ao lago. Seria muito mais simples se ele tivesse descido diretamente de Tiro até o mar da Galileia. Porém, esse itinerário de mais ou menos 100 quilômetros, que levou alguns dias, é ali que Jesus passa por outros vilarejos e quando chega finalmente à sua região, lhe trazem uma pessoa que está necessitando da sua cura. Jesus está em um território habitado por pagãos, ou seja, pessoas que não pertenciam ao povo judaico. Pagão não deve ser um sinônimo de ateu. As pessoas tinham, na época, a própria religiosidade. Digamos que o ateísmo na antiguidade quase que não existia. Esse episódio era conhecido antigamente como cura do surdo-mudo. Porém é incorreto. É um surdo, uma pessoa com deficiência auditiva, mas não é o mudo.
ele não aprendeu a falar. Por isso que gagueja, que faz alguns sons para se comunicar, muito limitado, porque não ouviu e não pôde aprender a falar. E o que eles pedem para Jesus? Impor as mãos sobre este homem. Tinha-se na época a ideia de que o toque poderia transferir energia. Jesus, que era um enviado de Deus, mesmo nesse território de pagãos, tocando o homem poderia curá-lo, transferindo a sua energia positiva. Jesus se retira, não quer fazer um show, um espetáculo, mas está preocupado com o bem daquele homem. Ele faz o que pediram, toca as partes, digamos assim, limitadas, doentes, primeiro os ouvidos e depois a língua, para que esse homem possa finalmente ouvir e se comunicar corretamente. Tem também o episódio da saliva, que pode provocar um pouco de desconforto por motivos higiênicos, mas o simbolismo é aquele de que a palavra que Jesus tem, ele transfere para aquele homem. E é por isso que ele vai poder falar corretamente, não vai mais gaguejar, emitir alguns sons estranhos, mas Jesus não para no toque. Ele faz também uma oração. Quando ele está tocando aquele homem, esse suspiro profundo, essa oração, essa comunhão com Deus é acompanhada por uma palavra em aramaico, a língua que Jesus falava, a língua que na Terra Santa era utilizada naquele período. E essa palavra que nós temos juntamente com outras nas orações, na liturgia, amém, aleluia, é uma palavra que ficou marcada. Por isso que não ocorre a tradução no texto, mas preferiram utilizar a mesma expressão que Jesus utilizou. Abre-te, efatá, o poder da palavra de Deus que pode mover aquela pessoa, deixando para trás a surdez e a dificuldade em se comunicar. Essa cura que Jesus realiza vai tocar diretamente a capacidade de comunicar. A comunicação é típica do ser humano. Nós não nos comunicamos somente com gestos, sons, como fazia aquele homem até aquele momento. Nós nos comunicamos com palavras, porque ouvimos alguém falando, aprendemos também a falar. O exemplo daquelas pessoas que vão para outros países ou outras regiões que aprendem a falar uma outra língua. Nós não conseguiríamos jamais aprender a falar se antes não tivéssemos a capacidade de ouvir. E como dizia no início, é a cura de um surdo que gaguejava, porque aquele homem ainda não tinha ouvido e por isso ainda estava nessa fase inicial da comunicação, gestos, sons, mas a partir do momento que os ouvidos são abertos, ele vai ter a possibilidade de se comunicar corretamente. A surdez fez com que esse homem vivesse isolado por toda a vida. Não isolado no sentido que nós estamos atravessando na pandemia do isolamento social, mas o isolamento da comunicação. Era incapaz de ouvir, incapaz de se expressar, incapaz de se relacionar plenamente com as pessoas que estavam ao seu redor. Ele não é só incapaz de ouvir, mas ele é também incapaz de falar. Não consegue transmitir aquilo que tem no coração, os seus sentimentos, os seus pensamentos, as suas ideias, os seus sonhos, os seus projetos, até as suas realizações. Esse impedimento, infelizmente, pode acontecer também com pessoas que são capazes de ouvir e de falar. Quando alguém diz, cala a boca, fica quieto, aqui você não tem voz, estamos impedindo a comunicação das pessoas. Estamos reduzindo a subjetividade de alguém que está diante de nós. E a comunicação, quando é ruim ou é limitada, ela acaba gerando conflitos, gerando frustrações, como eu dizia no início, impedindo de viver plenamente a nossa vida.
pois uma má comunicação acaba gerando o isolamento, acaba criando situações desconfortáveis, acaba impedindo o nosso progresso, o nosso crescimento pessoal. A comunicação como característica do ser humano, ela é fundamental para que nós nos sintamos plenamente realizados como pessoas, como filhos de Deus, como indivíduos integrados no seu ambiente. Obviamente que as palavras geram conflitos. Quando nós compreendemos mal uma palavra, podemos iniciar uma discussão, até uma briga. Porém, são as palavras, é a comunicação que também pode sanar estes conflitos, tirar do isolamento, esclarecer as coisas, fazer com que não somente os ouvidos ou a boca se abram, mas também o coração se abra àquilo que o outro tem a oferecer. Por isso que quando Jesus fala ao surdo que gaguejava, Efatá, ele está sim dando uma nova possibilidade, uma vida nova, mas está pedindo àquela pessoa também que seja plenamente realizada, que se abra àquilo que Deus, os outros, o mundo tem a oferecer. Esse milagre que nós acabamos juntos meditando é o milagre da comunicação. Sair da passividade e assumir a atividade, ser o sujeito da própria existência, interagir com tudo aquilo que está ao nosso redor. Deus faz continuamente milagres para que nós possamos corretamente ouvir, corretamente falar, corretamente se comunicar com as pessoas. Creio eu que o isolamento social que muitos de nós atravessamos nessa pandemia, quando talvez tivemos Covid ou contato com alguma pessoa positiva, nos traz esse ensinamento. É uma das partes mais difíceis de serem vividas durante essa pandemia, pois nos sentimos como surdos, como mudos, como pessoas que não conseguem se comunicar, que gaguejam por causa de um isolamento social. Isso faz com que nós percebamos como que essas pessoas que têm limitações vivem continuamente. Jesus traz a cura para comunicar com o outro. Não percamos a oportunidade de conversar, de dialogar, de se comunicar corretamente, pois é sim uma graça de Deus poder entender o que o outro quer comunicar e também expressar aquilo que nós temos no nosso coração, na nossa mente, na nossa vida. E por fim, essa comunicação chega no ponto mais alto quando conseguimos sair do nosso egoísmo e nos comunicarmos com Deus. O Deus que se comunica com a gente pede também que comuniquemos com Ele. Por isso, a você que partilhou esse café nesse início de semana, boas comunicações, saindo do isolamento, não sendo surdos, não gaguejando, mas falando corretamente, sabendo ouvir o que os outros têm a dizer. Que esse efatá que Jesus propôs a esse homem que transformou a sua vida possa ocorrer também no decorrer dessa semana para cada um de nós. Obrigado pela sua atenção, uma abençoada semana e até o nosso próximo podcast, a nossa próxima meditação sobre os milagres de Jesus.